Vamos lá, pessoal. Coloca o seu caderno aí. Antes de você colocar a improbidade, deixa eu explicar um negocinho antes, para ficar legal. Só fazer uma pergunta aqui. Todos vocês estão na minha turma regular de administrativo também, não estão? É administrativo, não? Só vão fazer essa aula? Só não, né? Vocês estão Não, tá no regular do TJ, não é isso? Sim. Já tiveram alguma aula de administrativo comigo? Quem ainda não teve ainda, levanta a mão rapidinho. Tá, deixa eu explicar para vocês. Cada mergulho é um flash. Deixa eu explicar para vocês aqui rapidinho. Como é que vai funcionar? O curso ele dividiu as matérias de administrativo, seguindo o edital de vocês. Né? Então, por exemplo, essa matéria não está em administrativo, está em ética no serviço público. Vocês viram isso? Para mim, eles tentam e acabam que confundem a cabeça do aluno, do candidato, né? Era para ser tudo administrativo, mas tá bom. Em razão disso, né, administrativo ficou somente aquele administrativo básico. Né? Aí eles separaram responsabilidade e separaram licitação. Perfeito? Então, quando você vê lá a quantidade de aula de administrativo, dobra. Porque a gente vai ver responsabilidade e licitação separado. Perfeito? E vai ser exauriente? Vai dar para ver tudo? Não, não vai, tá? Então a gente vai pegar sempre os pontos mais importantes, coisa e tal, porque apesar de ter dobrado a carga horária aqui, geralmente é na situação mais tradicional, mais ortodoxa, não vai dar para ver tudo, né? Porque, enfim, a gente vai pegar os principais pontos, correto? Então coloca o seu caderno agora sim, responsabilidades. Você vai entender o que é a divisão que eu vou fazer aqui, ó. Vamos lá? Então, quando a gente trata do tema responsabilidades, a responsabilidade ela envolve dois segmentos. A responsabilidade dos agentes e a responsabilidade do Estado. E quando a gente fala Estado aqui, é sinônimo de República Federativa do Brasil, ou seja, a responsabilidade da administração pública. Legal? Quando a gente vai analisar a responsabilidade dos agentes, essa responsabilidade hoje ela é dividida em 4. E quando a gente fala da responsabilidade da administração do Estado, essa responsabilidade ela é única. Vamos ver? Olha aqui. A responsabilidade dos agentes, ela pode ser penal, ela pode ser civil, ela pode ser administrativa e ela pode ser por improbidade. Ué, professor, eu aprendi que improbidade é forma de responsabilidade civil. Cara, hoje não é a melhor opção, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho isso, mas só para já te colocar, né, a lei de improbidade, a lei 8429 de 1992, ela foi reformada pela lei 14.230 de 2021. E aí essa lei criou o artigo 17D. E esse artigo 17D, ele deixa bem claro para a gente que improbidade não pode ser mais uma forma de responsabilidade civil. Sim? Se não pode ser penal, não pode ser civil e muito menos administrativa, improbidade hoje é uma esfera autônoma. A gente vai ver isso aqui separado, tá? Então hoje um agente público, quando ele faz uma besteira, ele responde quantas vezes? 4. Penal, civil, administrativamente por improbidade. E a responsabilidade do Estado? Essa aqui é só civil. O Estado responde civilmente por dano causados por seus agentes e pelos delegatários de serviços públicos. Então, basicamente, quando a gente vai tratar do tema, responsabilidades, ela pode ser a responsabilidade do agente e a responsabilidade do Estado. Para a gente poder já adiantar aqui, a responsabilidade dos agentes, ela vai sempre ser subjetiva. Perfeito? A gente vai ver ali, a gente vai melhorar isso. E a responsabilidade do Estado, ela pode ser subjetiva e ela pode ser objetiva. Tá errado falar que a responsabilidade do Estado sempre será objetiva. A gente tem uma divergência ainda muito grande se a responsabilidade civil do Estado por omissão ela é objetiva ou subjetiva. Legal?
Então a gente tem que tratar de separado, né? Não vai ser na aula de hoje. Hoje a gente vai focar na responsabilidade de quem? Dos agentes. Legal? Então vamos lá. Copiou isso aqui? Isso aqui depois eu vou te explicar de novo, pode ficar tranquilo. Só para você saber por que a gente não pode mais considerar atos de improbidade como forma de responsabilidade civil. Perfeito? Então vamos lá. Então quer dizer que o agente público, todas as vezes que ele pratica um ato, ilícito, esse ato ilícito vai gerar para ele uma responsabilidade subjetiva, não é isso? É. E qual é essa responsabilidade subjetiva? O agente tem que ter agido com dolo ou com culpa. Então o agente público, ele responde pela prática de atos, ilícitos. É uma responsabilidade subjetiva, porque eu tenho que provar que o agente público agiu com, ou no mínimo, com culpa. Eu já vou definir o que é dolo e o que é culpa, tá? Vamos lá. E aí, na esfera, penal, o agente responde pela prática de, crimes e pela prática de contravenção. Então, na esfera penal, o agente público responde porque ele praticou, crimes ou porque ele praticou uma contravenção. Sim? E aqui, o agente público pode responder por dolo ou... Já na esfera civil, o agente responde porque ele causou, danos. Danos a quem? À própria administração pública ou a um terceiro. Então, olha aqui para o quadro, um agente público dirigindo uma viatura, perde o controle da viatura e atropela uma pessoa, sim ou não? Ele causou danos a quem? A um terceiro, a pessoa, mas também causou a própria, que é impossível você atropelar alguém e não causar dano à viatura, né? Quebrar um vidro, um para-choque. Então ele vai causar dano, à administração e a um... E esses danos que ele causou à administração e um, terceiro, e não, né? Ou pode ser e também, né? E ou. Ele tem que ter agido com, dolo. Perfeito. E aí, na esfera administrativa, o agente público, ele responde por irregularidades, ou seja, por ilícitos. Ilícitos esses que podem ser leves, médios ou graves. Sim ou não? O ilícito leve, geralmente o agente público sofre uma advertência. O ilícito médio, geralmente ele sofre uma suspensão. E o ilícito grave, ele sofre uma demissão. E aqui, de novo, o agente público, ao praticar esse ilícito, ele agiu com, dolo ou culpa. Sim? E por último, o agente vai responder por improbidade. O agente, quando responde por improbidade, ele também praticou um ato, ilícito. Só que esse ato ilícito tem que ser de 3 formas diferentes, né? É o que nós chamamos inicialmente de enriquecimento ilícito, é o que nós chamamos de danos ao erário e é o que nós chamamos de violação de princípios administrativos. Então, o agente público que pratica improbidade, ele comete, enriquecimento, danos ao, ou ele viola princípios administrativos. Olha para o quadro aqui rapidinho. E aí, quando você fala isso para o aluno, ele fala, mas peraí, quer dizer então que o agente público ele pode praticar por dolo ou... Não, a improbidade é só dolo. E você vai ver que é um dolo específico, depois a gente vai ver isso.
Próximo quadro a gente já vê isso, tá? Não existe mais improbidade culposa. Então, copia, por favor, que aqui a gente fez uma análise de todas as responsabilidades do agente público. O agente público pode responder, penal, civil, administrativamente por improbidade. Sim ou não? Essas responsabilidades são cumulativas? São. Então, olha para o quadro, ó. O agente público responde quantas vezes mesmo? Então, olha só, rapidinho. Geralmente, ele pratica um ato, ilícito. E ele responde quantas vezes? 4. Significa dizer que ao praticar um ato, a responsabilidade, ela é cumulativa. E geralmente, não em prova de marcar, né? Prova objetiva. Em prova discursiva, o cara pergunta assim, então tá, ele te induz a erro. Ele fala assim, então tá. Quer dizer que praticou um ato, E a responsabilidade, ela é? Ou seja, ele vai responder, penal, mais civil, mais administrativamente por improbi. Então quer dizer que isso aqui é bis in idem, não é? Legal? O que é bis in idem? Bis in idem é quando a gente responde mais de uma vez pelo mesmo só que na mesma esfera. Talvez é isso aqui que dê problema. Porque se o cara praticou um ato ilícito, ele respondendo só que em esferas diferentes, na esfera penal, civil, e por improbi, isso aqui não é bis in idem. Porque para ser bis in idem é quando eu respondo mais de uma vez dentro da mesma esfera. Então, por exemplo, o cara responder na esfera penal mais de uma vez, ou seja, ele responder pelo menos 2 vezes, está errado. Bis in idem, então, é quando eu respondo mais de uma vez pelo mesmo fato dentro da mesma esfera. Como o agente público praticou um ato, está respondendo quantas vezes? De forma cumulativa, só que em esferas diferentes. Isso aqui não é bis in idem. Sim ou não, gente? Então, professor, exemplifica para mim. Olha aqui, para você entender. Imagine você que João, né, é agente lá do TJ, né? Aquele técnico judiciário, né? Então ele pode dirigir uma viatura. Então ele está aqui dirigindo uma viatura. Está levando o processo do Centro do Rio para Niterói. Processos antigos, né? Perfeito. E aí João, voado, porque ele quer chegar mais cedo para ir embora mais cedo para ver o jogo do Flamengo, ele atropela e mata a Dona Maria. Sim ou não? Sim ou não, gente? Vamos lá. Quando a gente age com dolo, é porque a gente quer o resultado ou assume o risco. Então, todas as vezes que a gente responde, por dolo, assim, bem genericamente, é porque a gente quer ou a gente assume o risco, dolo direto e dolo eventual. E quando a gente age por, culpa, é porque a gente violou um dever objetivo de cuidado, ou seja, a gente agiu de forma imprudente, de forma imperita ou de forma negligente. Olha para o quadro. João agindo, né, dirigindo o carro voado porque quer chegar rápido para ver o jogo do Flamengo, sim? Ele agiu de forma imperita, imprudente ou negligente? Ele foi imprudente. Correto? Isso aqui pouco importa para você, porque isso aqui é mais em penal. Você diferenciar, imperícia, imprudência e negligência. Mas aqui, né, ele foi imprudente. Foi. E ele matou uma pessoa, sim ou não? Sim ou não, gente? Como é que vai ficar o caso de João? Primeiro, ele vai responder na esfera. Pelo qual crime? Homicídio na direção de veículo automotor. Artigo 301 do Código de Trânsito. Foi? Na esfera civil, ele vai responder por quê? Porque ele causou danos. Danos a quem? Né? Porque ao atropelar alguém, certamente ele acabou com a viatura, sim? E a um
Porque ele matou Dona, vai ter que pagar os danos à família de Dona Maria, sim? Então ele vai pagar danos a vai e a um. Na esfera vai, ele vai responder por o ato. Qual ato ilícito? Quem comete crime no exercício da administração vai ter que ser demitido. Então ele praticou uma falta, infelizmente ele vai ser demitido. Então como é que está ferrando com a vida dele? Na esfera vai, ele responde. Na esfera, ele responde a administração e a família de Dona Maria. Na esfera, por infração grave, ele vai ser... Ele só vai se safar na improbidade. Por quê? Porque a improbidade só pode ser dolosa e ele agiu com culpa. Então, na improbidade, ele passa batido. Sim ou não? Mas ele praticou quantos atos ilícitos? Vai. Não, um. E respondeu 3 vezes. Isso é bis in idem? Não, porque para ser bis in idem, seria responder mais de uma vez dentro da mesma esfera. Ele está respondendo em esferas diferentes. Sim ou não? Por uma linha, copia. Isso aqui você pode ficar tranquilo que eu vou definir depois melhor, tá? Quero só que você entenda isso aqui. Ó. É isso aqui que importa para mim hoje. Agora, né? Você tem que entender isso aqui. Foi ou não foi? Então o agente público responde quantas vezes hoje mesmo? 4. Ao praticar um ato ilícito. Então ele pratica uma cagada e responde quantas vezes? Isso é bis in idem? Não, por que não? Porque as esferas são diferentes, elas não são iguais. Perfeito? Então quer dizer que as esferas são, vai, como, porém elas são independentes, porque as sanções são diferentes. Sim ou não? Bote seu caderno. Quebra da independência. Um dos pontos que quando cai em prova ferra geral. Tô chato essa obra, né, cara? Eu não tinha acabado essa porra, não? Porra, todo final de semana porrinhando. Posso pagar? Vou pagar esse cantinho aqui. Então vamos lá, vai, ó. Quer dizer que o cara pratica quantas? Não, falei, praticou um ato ilícito e vai responder 4 vezes. Sim ou não? Presta bem atenção. Então olha pro quadro, ó. Quer dizer que as esferas de responsabilidade, em regra, elas são, vai, cumulativas, porém elas são boa. Professor, eu já ouvi falar que existe quebra da independência. É o ponto que mais cai em prova dessa introdução. O que seria a quebra da, vai? Deixa eu te fazer uma pergunta. O resultado da esfera penal influencia na esfera civil? Não. Em regra, não. Por quê? Porque elas são independentes, significa dizer que o resultado de um não influencia no outro. Sim ou não? Então, olha para o quadro. O resultado da esfera administrativa produz efeito na esfera civil? Não. Por que não? Fala. Porque o resultado de um não influencia no outro. Aí elas são, apesar de serem, vai. O problema é que eu tenho a quebra da independência. O que é a quebra da independência? É quando o resultado, vai, de um influencia no isso. E a gente tem que estudar isso aqui separado. Vamos começar vendo o resultado da absolvição penal. Existem situações em que, vai, a absolvição penal produz efeito nas outras esferas. Vamos começar devagar. A absolvição penal produz efeito na esfera civil, em regra, na esfera administrativa, na improbidade. Mas, excepcionalmente, isso aqui não é regra, é exceção, nós vamos ver, em regra, 2 casos em que, olha para o quadro, a absolvição penal vai causar absolvição em tudo. Tem mais do que 2, mas as leis administrativas só falam 2. Legal? Ou seja, eu vou te trazer 2 casos em que o cara vai absolvido na esfera, ele não responde por mais nada. Ele sai mais limpo que eu e você. Legal? Só que são exceções. Sim ou não? Porque, em regra, vai, a absolvição não produz nenhum efeito nas demais esferas. Eu vou te falar de uma regra ou de uma exceção?
Legal, porque em regra, repete comigo, a absolvição ou a condenação não produz efeitos nas demais esferas. Eu vou te trazer, duas exceções, perfeito? Qual é a primeira exceção em que a absolvição penal vai trazer a absolvição de tudo? Qual é a primeira? Negativa de autoria. Quando é que a pessoa, o agente público, ele é absolvido por negativa de... É quando ele não fez. Lembra do caso que eu te falei, que o motorista João está sendo acusado de ter atropelado Dona, A polícia investigou e descobriu que não foi o servidor João, foi o servidor Pedro. Sim ou não? João vai ser absolvido por, negativa de autoria. É quando, na esfera penal, se descobre que foi outra pessoa que fez a cagada, não foi ele. Sim ou não? Então, se você, servidor, está sendo acusado de peculato, por exemplo, e descobrir que foi outra pessoa que fez, não foi você, você vai ser absolvido por, negativa de autoria. Então, negativa de autoria é quando a gente não nega a existência do fato. O fato aconteceu, mas não foi você que fez, foi outra pessoa. Sim ou não? Então, olha para o quadro aqui rapidinho. A negativa de autoria vai causar automaticamente absolvição, penal? Mas também vai causar cível, administrativa e por improbidade. Ou seja, o cara não responde por mais, também pudera, né? Não foi ele que fez? Sim ou não? Ou inexistência do fato ilícito. Professor, o que é inexistência do fato, ilícito? A acusação é mentirosa. Sim ou não? Então olha para o quadro. Quais são as situações em que o servidor público, ao ser absolvido na esfera, ele também vai ser absolvido na esfera. Ou seja, não responde por mais nada. De novo, isso é regra ou exceção? Quais são os dois casos? Negativa de autoria e inexistência do fato ilícito. Sim ou não? Copia, por favor, Aqui, resultado de um não influencia no outro. Isso aqui é a regra, porque as instâncias são, porém elas são, por isso que o resultado de um, não influencia no outro. Só que nós temos a exceção, sim ou não? Em que o resultado de um vai passar a influenciar. Quando que o resultado de um influencia no outro? De novo, isso é regra ou exceção? Dois casos, quais são? Negativa de e inexistência do fato ilícito. Nesses casos, ser absolvido na esfera, penal, automaticamente causa absolvição de tudo. Sim ou não? A nova lei de improbidade, nova não, né? A lei de improbidade reformada trouxe isso para o texto dela. Tá bombando em prova essa porra, porque antigamente a gente não tinha essa previsão na lei de improbidade. Então, hoje significa dizer que, olha para o quadro, o servidor que é absolvido por negativa de ou inexistência do fato, ele não responde por mais em todas as esferas. Sim ou não? Bora, gente, sim ou não? Sim. Então, de novo, o servidor público, ele responde quantas vezes? Quais são elas? Penal, civil e administrativo e por improbidade. Elas são cumulativas? São. Porque ao praticar um ato ilícito, ele responde 4 vezes ao mesmo tempo. Legal? Só que apesar de responder 4 vezes ao mesmo tempo, essas instâncias são comum, mas também são porque o resultado de um não influencia na outra. Cara, quem está na prática deve ver, é muito comum um cara ser absolvido na esfera, e condenado na esfera administrativa. Isso não tem problema nenhum. Por quê? Porque as instâncias são independentes. Só que nós temos exceção a essa regra, onde a independência ela é quebrada. Quando é que a independência ela é quebrada? É quando o resultado de um vai influenciar no outro, sim ou não? A gente sempre trabalha com a esfera penal como regra, porque a esfera penal é a mãe. Então, olha para o quadro. A absolvição na esfera vai produzir efeito na esfera administrativa, civil por improbidade. Quando? Quando o servidor for absolvido por, negativa de autoria e inexistência do fato ilícito. Sim ou não?
No dia da prova, é muito comum eles perguntarem o seguinte, ó, presta atenção. E se o servidor for absolvido por falta de prova? Vai gerar efeito na esfera? Não, não vai. Legal? Ou seja, olha para o quadro. Para o servidor, deixa eu só fazer uma observação com vocês, ó. A minha aula é um pouquinho diferente das outras, deve estar percebendo. Eu não conto piada, eu não canto pagode e nem faço mnemônico no quadro. É conteúdo do começo ao fim. É de você sair daqui, pergunta para os alunos que já são antigos, sai daqui com no mínimo 30 folhas copiadas. Legal? Então tem que prestar atenção, porque se perder, não vai conseguir. Perfeito? Tem gente que já começa falando que é improbidade quando fala. Eu começo antes para você entender perguntas de prova que fodem com o mundo. Em especial a galera que vai fazer a prova de analista. Porque o cara coloca lá no quadro um caso concreto em que João praticou um crime contra a administração pública. E vai te perguntar se ele vai responder na esfera, vai? Penal, civil... E aí no meio do caminho ele te conta que a polícia investigou que foi um factoide. Que aquele fato que imputaram ele foi uma grande mentira, sim ou não? Como é que é o nome disso? Inexistência do fato ilícito. E te conta que ele foi absolvido na esfera penal. E te pergunta, essa absolvição produzirá efeito na esfera administrativa? Se você não souber a quebra das instâncias, a quebra das independências, você não vai responder essa porra. Legal? Então preste atenção, copia, não conversa com o lado, né? Para você prestar atenção e entender isso aqui. Então vamos lá, de novo. Então o servidor pratica um ato ilícito, por responsabilidade acumula... Ele responde quantas vezes? 4. Isso é bis in idem? Não, porque as esferas são de Fê. Show. A prática de ato ilícito, ele é independente? É, porque o resultado de um não influencia no outro, sim ou não? Isso é a regra. Só que de forma excepcional, nós temos 2 casos em que a absolvição causará a absolvição de tudo. Quais são os 2 casos? Negativa de autoria e inexistência do fato ilícito. Sim ou não? Então, olha para o quadro. Não é, como é que se diz, incomum te encontrar em prova, contar que o servidor foi acusado daquilo que ele não, ou foi acusado de uma grande mentira. E dizer que ele foi absolvido na esfera penal. E perguntar se isso vai produzir ou não efeito na esfera. Vai. Porque a absolvição vai penal por negativa de ou inexistência do fato. Nesses 2 casos, causa absolvição de tudo. Ele não responde por mais? Pula uma linha. Obedece. A próxima pergunta bem comum é perguntar o seguinte, ó. João foi absolvido na esfera por falta de prova. Essa absolvição por falta de vai produzir efeito? Não. Porque para produzir efeito tem que ser negativa de autoria e inexistência do fato ilícito. Eu podia até complicar mais falar de excludente de culpabilidade e ilicitude, mas vamos ficar nessas 2 aqui. Perfeito? Bota a OBS, vai. A absolvição por negativa de autoria ou inexistência do fato ilícito na esfera penal produzirá efeitos em todas as demais esferas. Posso? Contudo, a absolvição por falta de provas na esfera penal, contudo, a absolvição por falta de provas na esfera penal não produzirá efeitos nas demais esferas. Olha para o quadro, ó. Estudar o que vai cair na minha prova. É o seguinte, ó. A absolvição penal, em regra, produz efeitos nas demais esferas? Excepcionalmente, a absolvição penal por negativa de autoria ou inexistência do fato ilícito produz? Agora, e a absolvição penal por falta de prova? Qual o efeito que ela produz? Nenhum. Porque a falta de prova na esfera não necessariamente vai ser na esfera, porque de repente, vai que o juiz da esfera, ele é mais habilidoso que o juiz da esfera. Deu para entender? Então a falta de prova na esfera não produzirá efeito na esfera. Muito menos
Pula uma linha. Agora bota o seu caderno, feito esses demais avisos. Eu vou dar uma apertada, muito mais aqui em homenagem à galera que vai fazer a prova de analista. Mas nada impede que isso fique na prova de técnico também, correto? Bota o seu caderno, agora eu vou inverter. Você viu aqui a absolvição? Agora eu quero trazer a condenação penal. Sim ou não? Vou até botar de vermelho. A condenação penal. Querido, a condenação ela produz efeitos na esfera administrativa e na esfera civil. Ela não produz efeitos na improbidade. Tem uma exceção do STJ que a gente não pode trazer aqui, porque não vai dar tempo, que é quando a gente faz acordo de delação premiada na esfera penal que poderá produzir efeitos na esfera da improbidade. Mas é um caso, aí teria que ser bem devagar, mas aí vamos tratar da regra primeiro. Então, em regra, a condenação produzir efeitos na esfera e na esfera civil. Aqui eu posso falar que é regra, não é exceção. Sim? Vou te dar os artigos. Na esfera administrativa, é o artigo 92 do Código Penal. E na esfera civil, é o artigo 63 do Código de Processo Penal. Podemos? Sim ou não? Então, a condenação penal pode produzir efeitos, como regra, na esfera e na esfera... Legal. Vamos começar com a esfera civil, que é mais fácil, sim ou não? Na esfera civil ou cível, a condenação penal vai gerar o dever de indenização. Onde é que está isso? Artigo 63 do CPP. É o que nós chamamos de ação civil ex delito. Já viu falar nesse modelo de ação? Que é quando a gente pega a condenação penal e executa no cível. Sim ou não? Então a condenação penal vai gerar qual efeito na esfera civil? Indenização. E eu posso falar que isso aqui é regra, não é exceção não. Sim, está até previsto em lei. Então, de acordo com o artigo 63 do Código de Processo Penal, a condenação na esfera penal, na esfera, vai gerar qual a indenização. Então, imagine você que um servidor foi condenado na esfera, porque dirigindo uma via atropelou uma pessoa, sim ou não? Além da condenação penal, vai gerar responsabilidade civil. Só que você vai ver comigo numa aula própria que essa responsabilidade é em regresso, mas gera responsabilidade civil. Foi? Essa daí eu acho que todo mundo que está estudando para concurso já pega, porque estudou responsabilidade civil do Estado e sabe que todo servidor público que pratica ato ilícito, ele vai responder em regresso. O que é responder em regresso? Primeiro a administração paga e depois ela cobra do servidor. Então quem está estudando já viu isso aqui em algum momento, sim? A que eu vou falar agora, 0,5%, 0,1% sabe. Legal? Essa aqui dá problema, que é o efeito secundário da sentença penal. Vamos juntos? Legal. Quem puder abrir o artigo 92 do Código Penal comigo é importante. Artigo do Código Penal. Fala, filho. Porque a condenação... Fala, repete. A condenação penal não produz efeitos na improbidade. Essa é a regra, tá? 92 do Código Penal. Então, de novo, na esfera civil, a condenação gera dever de indenização. Tá tranquilo? Vou tirar, vamos para a esfera administrativa, sim? Olha aqui, a condenação penal na esfera administrativa. O que ela gera? Perda do cargo. Eu falei demissão? Não, eu falei perda do cargo. De novo, a condenação penal, na esfera administrativa, ela vai gerar a perda do cargo, sim ou não? É o que nós chamamos de efeito secundário da sentença penal. Qual é o efeito primário da sentença penal? Os dois efeitos primários. Primeiro, dá exemplo à sociedade, sim? Porque se você foi condenado, eu vou ficar com medo, não vou fazer merda.
E o segundo, né? Trazer a pessoa à realidade, sancionar o preso, com uma pena privativa de liberdade, sim? Só que nós sabemos que a sentença penal produz efeitos secundários. E um desses efeitos secundários é a perda do cargo. Sim ou não? Fala alto comigo. A condenação penal produzirá a perda do cargo. Pessoal, numa questão discursiva, saber isso diferencia você de qualquer outro candidato. Porque todos os candidatos decoram somente a condenação penal e a absolvição. Eu estou te trazendo um caso em que a condenação penal vai gerar perda do cargo. Legal? Aí eu tenho que diferenciar, olha para o quadro. Se o crime é um crime comum ou um crime contra a administração. Legal? Então vamos devagar para a gente entender. Então olha para o quadro. A condenação penal, qual o efeito que ela poderá produzir na esfera administrativa? Isso é regra ou exceção? Isso aqui a gente pode falar que é regra, porque vai depender do juiz. Ele vai fundamentar. Se ele entender que vai. Perfeito? Então vou começar a contar a história desde o começo. O agente público pratica um ato. Ele responde quantas vezes? Penal. Essas esferas são cumulativas? Então não tem bis in idem, né? Não. Mas elas são independentes? Sim. Significa que o resultado de uma não interfere na outra. Essa quebra de interferência existe? Existe. Existe em situar que o resultado de um vai interferir no outro. Quais são os dois primeiros casos em que o resultado da esfera penal vai causar absolvição para tudo? Negativa de autoria e inexistência do fato ilícito. Isso é regra ou exceção? Exceção. Agora eu estou te trazendo dois casos em que a condenação vai produzir efeito na esfera e na esfera vai produzir efeito na esfera administrativa? Não. Na esfera civil, a condenação gera direito à indenização. Na esfera administra, a condenação, ela pode gerar a perda do cargo. Só que para gerar a perda, eu tenho que ir lá no artigo 90 aí, para saber o seguinte, é crime contra a administração ou é crime comum? Vamos devagar? Vamos lá. Quem pode ler para mim o artigo 92? Eu estou fazendo essa volta toda porque uma boa parte da galera aqui vai fazer a prova de analista. Cara, é uma questão que, se eu sou examinador, se o ponto que cairá para montar a questão é agente público, eu vou porque não é óbvio. Eu vou naquilo que eu quero saber. Se você sabe, né, os efeitos da condenação penal, da condenação civil por improbidade, ou seja, eu vou trazer para você a regra e quero colher de você as exceções. Legal? Alguém pode ler para mim o artigo 92? São também efeitos da condenação. São também efeitos da condenação. Pessoal, quando ele bota também, são efeitos secundários. Porque no artigo 91 são os efeitos primários. São também, vai lá. A perda de cargo. Não, dá ênfase. A perda de cargo. Então, esse artigo 92, inciso 1, é o direito administrativo. A condenação do servidor público pode gerar a perda do seu cargo. Quando? Vai lá, filho. Função pública ou mandato eletivo. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano. Calma. Igual ou maior do que 1 ano. Quando? Quando for, rapidinho, crime funcional. O que é crime funcional? É crime praticado por agente público com abuso de poder, né, abuso do exercício da função, abuso de autoridade, legal? Então olha para o quadro, presta atenção. Se eu, agente público, fui condenado por peculato, o que é peculato? É quando eu me aproprio, desvio ou não quero devolver algo da administração, sim? Então imagine que eu, técnico do TJ, surrupiei a fiança paga pelo preso, sim ou não? Estou cometendo crime de peculato. Olha para o quadro, peculato. E a minha condenação ao pecu me gerou uma condenação de 1 ano e 2 meses. Uma pena baixa, sim ou não? Mas basta ser, repete, igual ou maior do que para gerar a perda do cargo. Por isso que todo advogado razoavelmente habilidoso, quando ele defende um agente público que cometeu o crime, ele não permite que a pena chegue a 1 ano. Porque se chegar a 1 ano ou for maior do que, o juiz já decreta a perda do cargo. Perfeito? Vai. E se for crime comum? Lê para mim, filha. Segue na leitura. Pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos. Então, se for crime comum, se for crime que não seja, funcional, tem que ser uma condenação superior a
4 anos. Olha que questão linda de prova discursiva. João, técnico do TJ, foi condenado por feminicídio. Sim ou não? Há uma pena de 20 anos de reclusão. Porque o feminicídio agora a pena mínima é de 20 a 40. Tá fudido, né? Vai? 20 anos de reclusão. Pergunta-se, já seria suficiente para ele perder o cargo? Se é. Porque feminicídio é um crime? A pena tem que ser maior do que? Se ele for condenado a 20, tá sobrando. O que o juiz faz? Na hora de fechar a sentença, decreta a perda do cargo. Sim ou não, gente? Isso aqui é uma questão que te coloca em outro patamar. Cara. Vamos fazer uma revisão? Eu vou voltar aqui e quero fazer uma observação. Então quer dizer que o servidor público, quando ele faz uma merda, responde quantas vezes? Quais? Ué, professor, improbidade não é mais responsabilidade civil? Não. Prova de analista, ó. O artigo 17D da lei de improbidade, ele estabelece que improbidade não é mais responsabilidade civil. É uma esfera autônoma de responsabilidade, sim? Então quer dizer que ele responde quantas vezes mesmo? Mas só praticou um ato. Sim, a vida é triste. Isso aqui não é vai, bis in idem, porque as esferas são diferentes. Agora volta pro tio aqui. Então quer dizer que respondendo 4, a responsabilidade é comum, mas porém ela é independente. Por que ele é cumulativo e ao mesmo tempo independente? Porque ele vai responder ao mesmo, mas o resultado de um não influencia no outro. Então quer dizer que essa regra é independência. Mas tem exceção a essa regra? Tem. Existem situações, e guarda o que eu vou te falar no coração, todas as vezes eu começo com a esfera penal, que a esfera penal é a mãe das esferas, sim? Existem situações que o resultado da esfera vai influenciar nas demais esferas. Vamos começar? Primeiro, eu tenho uma situação, duas situações, em que a absolvição apaga tudo. Quais são os dois casos em que a absolvição penal vai apagar tudo? Negativa de autoria e inexistência do fato ilícito. Ué, professor, a absolvição por falta de... Não, a falta de prova não gera efeito, não. Legal? Perfeito. Agora, eu tenho mais situações, não mais absolvição, mas que condenação penal produzirá efeito na esfera. E na esfera... Cuidado, na esfera da improbidade não produz efeitos. Legal? Aí eu teria que fazer uma outra digressão, mas em regra não produz efeitos. Legal? Professor, qual é o efeito da condenação na esfera o dever de indenizar? Sim? Agora, qual é o efeito da condenação na esfera perda? Quer dizer que então que o cara condenado na esfera penal pode perder o cargo de forma direta? Pode. Tá onde isso? Artigo 92, inciso 1 do Código Penal. Sim ou não? É o efeito secundário da sentença penal. E quando então que o servidor condenado na esfera, ele vai perder o... Calma, se for crime funcional, crime com abuso de poder, exercício da função pública, pena igual ou maior a 1 ano. Cara, molinho se ferrar. Sim? Agora, se for um crime, que não dependa da condição de agente público, por exemplo, uma lesão corporal simples, legal? Basta, não, aí a pena tem que ser maior do que 4 anos, já fica um pouquinho mais difícil. Sim ou não? Lasca um OBSI, categoria, aquele que bota seu caderno em outro patamar. Podemos? Escreve assim, ó. A perda do cargo em decorrência de condenação penal. Então, a perda do cargo em decorrência de condenação penal depende de decisão motivada do juiz. Então, a perda do cargo em decorrência de condenação penal depende de decisão motivada do juiz. Abre parênteses. Posso? Não é automática, fecha parênteses. Então olha pro quadro aqui, para de escrever. Ó. João foi condenado por peculato, sim? Peculato é um crime funcional, com abuso de poder, sim? Olha pra frente. E ele foi condenado a uma pena de 2 anos por peculato, crime funcional. Já daria para o juiz decretar a perda do cargo? Mas se o juiz não falar nada na sentença, não vai acontecer nada, passou batido. Ele tem que fundamentar na sentença, sim? Ponto. Contudo, existem 3 exceções. O que são 3 exceções?
Existem 3 situações em que a perda do cargo passa a ser automática. Mesmo que o juiz não fale nada, vai gerar perda do cargo, sim? Ele fala, geralmente, por causa do princípio do livre convencimento motivado, né? Ele não vai dar mole de fazer uma sentença fraca de motivação para depois a advocacia lá e tentar impugnar a sentença. Mas mesmo que ele não fale, para você, feito de prova. Que ele não fale, já vai gerar perda do cargo, sim? Qual é o primeiro? Tortura. Então, o agente público que pratica o crime vai perder o cargo de forma automática. Vamos lá? Contudo, existem 3 exceções. Qual é o primeiro? Tortura. Então, o agente público condenado por tortura, a perda do cargo ela é automática. Motivando ou não o juiz, ele vai perder o cargo. Foi? 2. Organização criminosa. E o 3, recente, 2024 para cá, tem menos de um ano essa porra, Maria da Penha, né? Violência doméstica e familiar, violência de gênero contra a mulher. Então, o agente público é condenado por, tortura, ou organização criminosa, ou de crime de violência doméstica familiar contra a mulher em razão do sexo feminino. Esse cara perde o cargo? Perde de forma automática. O único problema é que eu vou ter que jogar na fórmula, vou ter que respeitar as penas. Sim ou não? Mas a perda do cargo é automática. Foi? Não depende de motivação. Seu caderno tem outro patamar, cara. Essa porra de ficar só definindo, fazendo um macetinho, não vai te levar a lugar nenhum. Aí tem tudo para iniciação do conceito de improbidade. Foi? Bota seu caderno agora, o que é improbidade, o conceito. Analisamos todas as questões para dizer o que é e o que não é improbi. As interferências das instâncias, e agora eu vou focar somente na improbidade. Foi? Foi. Primeiro, você tem que saber o que é, né? A gente não pode definir, nada sem saber o que é, né? O que é improbi? Conceito. Vamos lá? Foca. Não tira o foco não, Conceito. Então, improbidade é, um ato ilícito praticado por quem? Merece aqui uma qualificação, por qualquer agente público de forma dolosa de 3 formas diferentes. Quais são elas? Não me desaponte. Não quero saber agora. Primeiro voltar para cá. Primeiro eu tenho que saber a natureza jurídica da improbidade. Improbidade é uma responsabilidade penal civil? Cara, olha aqui. Não sei. Porque eu tenho, no mínimo, 3 correntes. Por uma prova discursiva, você tem que saber todas. Porque se o cara, numa prova discursiva, pergunta para você assim, qual é a natureza jurídica da responsabilidade por improbidade? Ele quer que você fale se ela é penal, civil, administrativa ou autônoma. Sim ou não? E aí, ele quer que você saiba tudo. Sim? Eu prefiro, numa prova discur, que você estude separado isso. Porque não vai ter como falar aqui agora. Mas numa prova de múltipla, você vai defender que é uma responsabilidade autônoma. Por quê? Por causa do artigo 17D. Vamos abrir para você ler, que aí você vai perceber exatamente a deixa que ele vai botar na prova para você. Numa prova múltipla escolha, óbvio, né? Alguém pode ler para mim? Vamos lá. Artigo 17D da Lei de Improbidade. Tem que estar atualizado, tá? Porque essa lei sofreu alteração recente. Ela sofreu um monte de alteração, né? Não é uma nem duas, não. Artigo 17D. Então, improbi não é mais responsabilidade civil. Se você pegar minhas aulas antigas aqui do curso, antes de 2021, eu defendi e explicava cabalmente por que era responsabilidade civil. Hoje a própria lei diz que não é, mas também não diz o que é. Aí deu merda. Sim ou não? Mas para marcar questão de prova, X, você tem que saber inicialmente que improbidade não é responsabilidade civil. Também não é crime. Perfeito? Então olha para o quadro, ó. Eu não vou definir o que é. Eu vou falar para você o seguinte, que a improbidade hoje ela é autônoma. Por quê, professor? Por causa do artigo 17, D. Mas tem gente que defende que improbidade seria, responsabilidade
Quem defende isso? O Marco Aurélio do STF. Marco Aurélio não. Não, Joaquim Barbosa. O ministro do STF defende essa porra. Legal? Cara, não tem por que você defender que improbidade é penal, que é crime. Por quê? Porque não gera pena privativa de liberdade. Então, improbidade, gente, não é crime. Tem gente que defende que ela civil, mas também não dá mais, porque a lei agora diz expressamente que não é. Tem gente que defende que a responsabilidade administra, não dá. Por quê? Porque todos os atos de improbidade têm que ser punidos por um juiz. Então não dá para ser administrativa. A melhor ideia é que é uma responsabilidade autônoma. Sim, mas numa prova discursiva você vai ter que falar as 4 posições. Legal? E não vejo problema nenhum se defender a sua opinião, desde que você explique o porquê. Sim ou não? Então, quando eu falo de natureza, jurídica, se é improbidade e responsabilidade, ou autônoma, eu entendo que isso aqui não vai cair na sua prova de marcar, que é um prato cheio para anular, sim ou não? Mas se cair, tenta interpretar, entendendo que hoje uma responsabilidade autônoma. Procure a melhor assertiva. Sim ou não? Mas o conceito é tranquilo. O que é improbidade? É um ato, praticado por qualquer, de 3 formas diferentes. Sim ou não? Sim. Vamos lá. Eu queria, antes de colocar isso aqui para vocês, fazer algumas perguntas que são questões de prova. Essas sim. Vamos lá. Primeira pergunta. Quando você diz para mim que improbidade é um ato, hoje esse ato é somente a título de dolo. Legal? Deixa eu... Posso apagar aqui? Pode falar. Aham. Uhum. Aí o agente ele é condenado por corrupção ativa. Uhum. Uhum. Aí, ok. Isso não refletirá automaticamente na improbidade? Não, não reflete. Mas aí eu tenho um vídeo no meu Instagram que eu explico isso. Quer ver só? Posso dar um exemplo? Quando a gente fala em improbidade administrativa, são 3 formas: enriquecimento, dano ao, violação de... Todas são dolosas. Só que eu tenho algumas figuras no Código Penal de crime contra a administração que são culposas. Por exemplo, o peculato culposo. Imagine você que um agente público está respondendo por peculato, culposo, sim ou não? A condenação dele por peculato vai gerar responsabilidade por improbidade? Não. Por quê, doutora? Porque a improbidade agora é só dolosa. Então, nem sempre o resultado da penal vai produzir efeito na esfera de improbidade. Porque eu tenho que ver na improbidade se encaixa. Hoje, depois dessa reforma que fizeram na lei de improbidade, o principal tema da improbidade é tipicidade. Porque nem sempre o que é típico para o direito penal vai ser típico para improbidade. Eles acabaram com a lei de improbidade. É uma merda. Você já vendo? Você está vendo alguém aí? Porque antigamente era... Todo Jornal Nacional tinha alguém condenado por... Hoje você está vendo? Não. Por que não? Não tem como mais. Eles retalharam a lei de improbidade. A lei de improbidade não existe mais. Legal? Ela é um... Não sei o que quiser. Isso, para concurso. Para concurso ela cai. Sim, por isso que antigamente era comum, porque o Ministério Público ele fazia uma peneira, tentava botar no enriquecimento, não deu. Bota na culpa, no dano errado. E aí, a gente precisa saber o seguinte, que quando você diz hoje que a improbidade é somente por... Guarda já comigo isso. Não existe mais, improbidade culposa. Não existe mais. Inclusive, o STF afirmou que é inconstitucional improbidade culposa. Ou seja, além da lei não permitir mais, o STF entende que isso é inconstitucional. Vamos lá. Mas o problema é que quando você diz que a improbidade ela é dolosa, esse dolo é um dolo genérico ou é um dolo específico? Boa! Mas tem que me explicar o porquê que ele é específico. De novo, gente, uma provinha discursiva, isso aqui tem, uma pertinência gigante. Vamos lá. Se o dolo ele basta ter vontade mais consciência. Sim? É o conceito de dolo.
Se o dolo ele específico, eu tenho que ter, vontade, mais consciência e mais especial fim de agir. Show, é isso aí. É um dolo que até a teoria finalista do direito penal já está abandonando, já abandonou há muito tempo, mas os caras ressuscitaram. Por quê? Porque hoje fica quase impossível você punir alguém por improbidade. Porque além de você afirmar que o cara teve, que o cara tem, que ele está enriquecendo de forma... Você tem que provar o especial fim de agir, que ele quis porque quis enriquecer. Vamos lá. E professor, eu tenho que fundamentar isso no dia da prova, né? Se eu tiver que escrever, Quem pode ler para mim rapidinho o artigo 1º, parágrafo 4º da lei de improbidade? É ele que define hoje pra gente o conceito de dolo. E ele trouxe pra gente, ele ressuscitou o que o direito penal, pela teoria finalista, tinha enterrado. Ele ressuscitou e eu tenho que lembrar no dia da prova, se eu tiver que escrever. Eu tenho que conceituar e dizer de onde que tiraram essa porra. Legal? Essa ressuscitação de um dolo enterrado. Perfeito? Então hoje, na esfera da improbi, não existe mais improbidade cool. E mais, todas são dolosas e não é dolo genérico, é dolo específico. É o dolo com especial fim de agir. Sim ou não? Você pode ler para mim, filho? Artigo 1º, parágrafo 4º, ele vai conceituar o que é dolo. É o segundo? Então você lê para mim isso. O segundo. Você lê para mim, filho. Vai lá. Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na artigo dolo 10, não 10 da lei, não bastando a pouco da vontade do agente. Ou seja, o especial fim de agir é o alcançar o fim ilícito. Esse aqui, ó, eu já vi uma prova, primeira fase do MP, perguntando o que é isso. O que significa dizer que o dolo da improbi, ele é porque tem que ter o especial fim? E o que é especial fim de agir? É alcançar o fim? Bora, gente! Ilícito. E o que é fim ilícito? Vamos lá, são 3. O enriquecimento ilícito, o dano ao erário e violar princípios. Quais princípios? Administrativos. É isso. Isso é o especial fim de agir. Copie, por favor. Muitos lá não responderiam. Uma vez eu estava já viu essas conversas que eu não bebo, né? Há 23 anos que eu não bebo. Aí eu falei com um amigo meu me chamou, que as conversas de bar, né? Tá todo mundo bêbado, vou entrar você sóbrio. Isso não existe, né? A pior coisa que tem. Então, bêbado você entra sóbrio. Fodeu, é melhor você ir embora, porque a conversa vai para uns negócios que você... Aí começa a falar alto e você quer que fale baixo, né? Aí falou lá de um cara que o cara tinha pego lá pra fazer a defesa dele, que ele tava respondendo por improbidade, e ele queria, uma tese de defesa para o enriquecimento ilícito. Eu falei, cara, qual é o agente público? É fiscal. Eu falei, uma boa tese de defesa é falar que ele não queria pegar o dinheiro, ele só não queria morrer. Como assim? Se ele não pegasse o dinheiro, o esquema ia matar ele, então ele pegou não para enriquecer de forma... para não morrer. E que se a administração quiser, ele devolve a qualquer momento. Porra! Botou no papel, deu certo. Ou seja, provar que o cara pegou dinheiro, não que ele queria enriquecer, mas que ele estava com medo que o esquema matasse ele, eu quebrei o especial fim de agir. Ou seja, não basta eu provar que o cara praticou enriquecimento, eu tenho que provar que ele quis enriquecer. Não basta eu provar que ele causou dano eu tenho que provar que ele quis causar dano. Ou seja, e você provar que alguém quer alguma coisa, é você entrar na cabeça do ser humano. E o juiz, salvo engano, o melhor juízo, ele não tem esse poder. Legal? Na dúvida, o que ele tem que fazer? Absolver. Que a ação de improbidade atrasa o mesmo resquício do direito penal, um dúbio pro ré, um dúbio favor rei, o caralho, tem que absolver. Entendeu, gente? Então, assim, tem muita crítica a essa lei de improbidade nova, né? Que é nova, né? Pegaram a lei antiga e... Mas vamos lá, para efeito de prova, é isso aí que vai cair. Alcançar o fim ilícito. Foi? Foi. Pula uma linha, por favor. Aí você me disse, professor, que a improbi é um ato praticado por? É isso aqui que me interessa. Professor,
Qual é aqui o melhor conceito de... É você pegar emprestado o artigo 327 do Código Penal, que ele conceitua o que é funcionário público para efeito penal. Mas ele dá o conceito, mais amplo de todos. Mas, professor, eu fiquei sabendo que na lei de improbidade também tem um conceito muito bom de agente público. Tem, mas não é tão amplo, tá? Na lei de improbidade é o artigo 2º da LIA. Agora, quando eu escrever LIA, entenda-se, Lei de Improbidade Administrativa. Perfeito? Então, hoje, o conceito de agente, ele está no 327 do Código Penal, que é uma norma penal exemplificadora, e no artigo 2º da LIA, sim? O que é LIA mesmo? Eu vou te fazer umas perguntas. Estagiário do TJ, ele é agente público para efeito de improbidade? É. Mesário lá do processo eleitoral? É. Agente da Caixa Econômica do Banco do Brasil? É. Professor, todo mundo é? É, só tem um que não é. Qual é o único agente que não responde por improbidade? Não vale rir. Presidente da República. O único agente público que não responde por improbidade é o presidente da República. STF, informativo 902 ou 904, depois eu confirmo, mas acho que é 902. O STF fechou questão entendendo que, analisando o caso Dilma Rousseff, né, que presidente da República não pode responder por improbidade. Pessoal, eu acho interessante você anotar o porquê, né? Porque uma questão de prova você tiver que escrever, não basta você falar que o presidente não responde por... Tem que falar o porquê. Sim? Vamos entender o porquê? Bota o seu caderno. Então quer dizer, professor, que o conceito de agente público para efeito de improbidade é amplo? Não, é amplíssimo. Qualquer agente... Esse guardinha que está aqui embaixo organizando o trânsito, ele responde por improbidade? Fala, sim. Então é qualquer pessoa que exerça função pública, temporária ou permanente, remunerada ou não. É aquele conceito lá do Código Penal, sim, é qualquer agente público, exceto o presidente. Vamos juntos, entendeu por quê? Não é uma explicação muito lógica, mas é que os caras defendem e a gente bota na prova, tá? E cai pra caramba isso em prova. Perguntando se o presidente responde por improbidade. Responde? Não. Foi? Quem foi? Tem? Qual é o informativo? Ele bota aí, o 902 ou 904? Confere comigo. Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. Por que o presidente da República não responde por improbidade? Vamos lá. Segundo o STF, e é uma explicação muito ridícula, porque olha pro quadro. O governador pode, mas o presidente não. Muito louco, né? Segundo o STF. Isso é de 2000, foi um pouquinho antes da pandemia. 2019. Segundo o STF, o presidente da República responde por crime de responsabilidade. Vírgula. Seria bis in idem. Como é que escreve bis in idem? Bis in idem. Seria bis in idem. Bis in idem. Responder também por improbidade. Então, segundo o STF, o presidente da República responde por crime de responsabilidade. Ou seja, impeachment, né? E seria bis in idem responder também por improbidade. Querido, só presta para presidente. Não tenta fazer essa mesma correlação com presidente e prefeito, com governador e prefeito. São chefes do poder executivo e respondem por improbidade, ok? Quem não responde por improbidade é só o presidente da República, correto? Fecha parênteses, volta para mim, vai. Então você viu comigo o conceito de improbidade? Então improbidade é um ato ilícito, que eu não vou definir se ele é penal, civil, administrativamente ou autônomo, porque tem divergência, mas eu prefiro a ideia que ele é, autônomo, praticado por qualquer, agente público, e qualquer em sentido amplo, exceto o presidente da República, de forma genérica, específica, não, específico,
De quantas formas diferentes? 3. Quais são elas? O enriquecimento ilícito, o dano ao erário e a violação de princípios administrativos. Tá tranquilo? Oi. Pode falar. Eu vou fazer isso para você aqui. A gente não tem concurso de infrações como no direito penal, né? Ei, olha para mim, boa pergunta. Olha, para de escrever, olha para mim. No direito penal, se eu cometo mais de um crime com mais de uma ação ou omissão, concurso material. Se eu cometo mais de um crime com somente uma ação, concurso formal. E se eu cometo mais de um crime com mais de uma ação, em que as condições de tempo e lugar são muito próximos, continuidade delitiva. Não é isso? Em direito administrativo não tem isso. Em direito administrativo, se eu cometi uma infração, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Vou até fundamentar. Que ao mesmo tempo ela enriquecimento... Respondo pela mais grave. Não tem concurso de infrações em direito administrativo, hein, gente? Legal? Eu vou depois fundamentar isso aqui para você. Uma outra boa pergunta, né? Porque a gente está acostumado a defender isso, né? Se eu causo mais de um resultado com mais de uma ação, concurso formal. Se eu causo mais de um resultado com uma ação formal, mais de um resultado com mais de uma ação material. Aqui não tem isso. Aqui não tem concurso de infrações. Perfeito? Eu vou fundamentar isso. A nova lei de improbidade, o artigo 12, ela acabou com essa dúvida. Perfeito? Salvo engano, é o 12, parágrafo 4º. Onde eu estou mesmo? No conceito de improbidade. Você viu que improbi é um ato ilícito, praticado por qualquer, de forma e de 3 formas diferentes, não foi isso? Pula uma linha, sujeito da improbidade. Sujeito da improbidade. Se eu já sei, olha para o quadro, o que é improbi, e eu ainda nem aprofundei nos atos de improbidade, eu tenho que saber agora quais são os sujeitos da improbidade. Quando eu falo em sujeitos da improbi, sujeito ativo e sujeito passivo. É aquela mesma ladainha do direito penal. Perfeito? Vamos lá. Então, quando eu falo em... Posso apagar, gente? Tira uma foto aí, copia. Tá uma merda minha letra hoje, né? Tá foda. Sujeitos da improbidade. Então, quando eu falo em sujeito da improbi, sujeito ativo, sujeito passivo. Posso? Quem é o sujeito ativo da improbi? Então, sujeitos podem ser ativos e... Vamos juntos? Ó, o sujeito ativo da improbi, eu vou pegar emprestado, a doutrina pega emprestado, isso aqui é doutrina, não está na lei. A lei só dá o nome, só dá quem é, mas não dá o nome. Aquela doutrina lá do direito penal que fala, vai, em autor e partícipe. Né? Lembra? Teoria do domínio final do fato. Sim ou não? Onde eu tenho um, vai... E eu tenho um, legal. O autor, ele necessariamente precisa ser um agente e ele tem de praticar o verbo. Qual é o verbo mesmo? Não me decepciona. Olha. Enriquecer de forma ilícita. Causar danos a mim? Ao erário. E violar princípios. Princípios familiares? Isso. Então, o agente que é autor, ele é um agente público que praticou o verbo. Qual o verbo? Enriquecer de forma, artigo 9º da lei de improbidade. Causar danos, artigo 10. Violar, princípio, artigo 11. Sim ou não? Sim. Então, se no dia da prova para você escrever, porque a improbidade pega emprestado o direito penal, qual teoria mesmo? Teoria do domínio final do fato. Se tu falar para o examinador que isso aqui é o que nós chamamos de diálogo das fontes, ele chora. Que é você pegar institutos de um outro ramo do direito e aplicar no direito
Desde que tenha a mesma regra e coesão. Perfeito? Então, em direito administrativo, a gente pega emprestado do direito penal a teoria do domínio final do... E a gente defende o seguinte, se o agente ele autor, é porque ele é um agente e praticou o verbo do núcleo, ou seja, o verbo do artigo 9º, enriquecer. O verbo do artigo 10, causar dano. E o verbo do artigo 11? Copia aí, vai lá. Agora, porque, ó, eu quero saber quem é. Partícipe é uma, pessoa que não é agente. E se ela não é, ela não praticou o verbo. Que merda, professor. Então é uma, pessoa. E se ela é pessoa, ela não é, e não praticou o verbo. O conceito de, que é o agente público que pratica o, está no artigo 2º. E o conceito de partícipe está no artigo 3º. Alguém pode ler para mim rapidinho esse artigo 2º e 3º? Vocês precisam pegar a nomenclatura da lei. Legal? Porque no dia da prova o cara não vai... Prova objetiva é Ctrl+C, Ctrl+V. Ele copia lá, taca aqui e muda umas coisinhas. Quem pode ler rapidinho para mim o artigo 2º e 3º? Vai lá. Bora, não está valendo ponto não, mas você me ajuda. Para os efeitos desta lei, consideram-se agente público, o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função das entidades referidas. Você viu comigo qualquer pessoa que exerce função pública menos o presidente, não foi? Artigo 3º. Quem é o partícipe? As disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público... Então é qualquer pessoa. Induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de contrato. Então, ele é agente público? Não. Mas ele praticou o verbo? Mas ele fez o quê? Ele induziu ou concorreu para poder ajudar a quem fazer merda? O agente público. Então, na verdade, olha pro quadro. O partícipe, ele é aquele cara que bota pilha. Ele não é um cara que praticou, verbo. Ele não é um agente. Ele é qualquer pessoa. É um particular. Só que esse particular, ele vai induzir ou vai concorrer. Ou seja, ele vai ajudar o agente público a fazer merda. Decora esses dois verbos, botar até melhor aqui, ó. Induzir e concorrer. Qual é a diferença entre induzir e concorrer? Olha pro quadro, ó. Imagine, eu não sou, só um exemplo, sou fiscal da Receita, sim ou não? Chego no almoço amanhã de domingo, falo pro meu irmão assim, porra, você não tem noção. É muito dinheiro que passa na minha frente, se eu pegar um bolinho de cada um, ninguém vai nem ver. Meu irmão fala assim, se eu fosse você, já teria feito há muito tempo. Ele tá me induzindo. E ainda fala pra mim assim, ó, tem mais. Se você pegar, me dá que eu guardo, boto na empresa, emito uma nota, esquento, no final do ano a gente reparte. Ele tá concorrendo. Então, induzir é botar pilha. Concorrer é ajudar materialmente, é fazer mesmo. Só que eu gosto de botar, não é para você no dia da prova decorar, que é o ajudar o agente público a fazer merda. Como é que é o nome desse cara que ajuda o agente público a fazer merda? Partícipe. Quem é partícipe? É qualquer pessoa, é um partículo que não é agente público, mas que está ajudando o agente a fazer besteira. Agora vamos lá, observações. Primeira pergunta é, e se são dois agentes públicos? Porque aqui quem está ajudando o agente público a fazer merda é um? Vou te fazer uma pergunta, olha pro quadro. Presta atenção, um fiscal envolvido com um advogado privado, que não é agente público. Define para mim. O fiscal é o autor e o advogado é partícipe. Sim? Agora, dois fiscais fazem besteira. O que eu tenho aqui? Coautoria. São dois autores ao mesmo tempo. Não é participação. Vamos lá? Obedece. Para ser partícipe,
é necessário. Troca a caneta, por favor, né? Quem tá com a caneta diferente, ou tem como não ser agente público. Ponto, na mesma linha. Caso sejam dois agentes públicos, temos coautoria. OBS 2. Para pensar que no dia da prova é algo muito lógico, é tão lógico, que no dia da prova você se embola com a facilidade da questão. Me ajuda aqui rapidinho. Ó, eu vou digitar e eu quero que você me ajude. Vai, OBS, vai lá. Em casos de partícipe, nem todas as sanções que se aplicam em casos de partícipe, nem todas as sanções que se aplicam ao agente público, em caso de partícipe, nem todas as sanções que se aplicam ao agente público se aplicam ao particular. Parênteses, exemplo, e olha aqui para frente. No dia da prova isso aqui é tão óbvio que a galera vê que meio se confunde. Vamos lá, ó. Saca esse exemplo aqui. Um fiscal que é autor, ele é agente... E um advogado privado que não é agente, ele é um partícipe, sim ou não? Eles praticam improbi. O fiscal, ele pode ser condenado à perda da função pública? Sim. Porque ele tem uma função. Agora, o particular, ele pode ser condenado à perda da função? Não. Por que não? Porque ele não tem uma função a perder. Não parece muito óbvio isso, gente? Mas no dia da prova ele coloca essa porra de forma tão enebreada numa questão que você entrega. Você afirma que todas as sanções que se aplicam ao... Não! Porque, por exemplo, o agente público ele pode perder a função, perder o cargo, sim? Mas o particular não pode. Por quê? Porque não tem. Sim ou não? Exemplo. Perda do cargo. Fecha parênteses. A perda do cargo é uma sanção que só se aplica a quem? A quem é agente público. Sim ou não? Vamos resolver outro problemaço aqui que a lei nova resolveu. Deu uma complicada, mas resolveu. Olha aqui. Essa pessoa que é um, que não é um, que não pratica o, mas está ajudando o agente público a fazer merda, ela pode ser uma pessoa física ou uma pessoa... Ah, professor, como é que pessoa jurídica vai praticar improbi... Laranja. É. Aquela empresa que só existe para poder lavar dinheiro sujo. Sim ou não? Ninguém discute mais. Pessoa jurídica responde por improbidade. Eu, quando fiz faculdade, era uma excrescência falar isso. Que a gente entendia o seguinte, ó, a mesma regra do direito penal se aplica ao direito a administrar, sociedades não cometem, aquele lado latim, sociedade não comete crime. Perfeito? Hoje ninguém fala mais sobre isso, é uma excrescência. Só que eu tenho que ver com você uma regrinha aqui. Tudo isso que eu estou te falando está no artigo 3º, parágrafo 2º. Vamos aqui dividir isso aqui para você não errar nunca mais isso aqui em prova. Você vai começar com uma premissa. Qual é a premissa? Pessoa jurídica hoje responde por improbidade? Sim, sem dúvida. Legal? Agora vem cá rapidinho. Ó, se a pessoa jurídica ela faz uma, merda, e essa merda, olha pro quadro, está enquadrada na lei 12.846 de 2013 e na LIA, sim ou não? Quem é que prevalece? O que é essa lei aqui? Eu tô aqui também por causa disso hoje, né? É a famosa lei de responsabilidade por anticorrupção. A lei de combate à corrupção. Então olha pro quadro, presta atenção. A pessoa jurídica fez uma merda. Que ao mesmo tempo está previsto no artigo, 5º da lei 12.846, é um ato de corrupção. Pode botar aí. Ato
de e também está previsto na LIA, sim ou não? Que é um ato de improbidade. Qual que prevalece, gente? Estou com o famoso conflito aparente de norma, sim ou não? O conflito aparente a gente resolve por 3 princípios. Especialidade, anterioridade e... qual o próximo? Especialidade, anterioridade e hierarquia. Qual que eu resolvo aqui? Pelo princípio da especialidade, prevalece a lei de combate à corrupção. Por quê? Porque a lei de combate à corrupção, a lei vai 12.846, ela foca mais na pessoa jurídica. Na verdade, ela é uma lei só para a pessoa jurídica. Então, pelo princípio da especialidade, fala, a lei 12.846 de 2013. Seu caderno está tomando um outro contorno que esse caderno bananado aí que não responde porra nenhuma, né? Alguém pode ler para mim o artigo 3º, parágrafo 2º? A lei fala exatamente isso. Só que você tem que ter um complemento no seu caderno. Qual é o complemento? Você tem que saber qual é o princípio que diz que faz prevaler essa lei aqui. Legal? Alguém pode ler para mim, rapidinho? Artigo 3º, parágrafo 2º da lei de improbidade? Ou seja, a pessoa jurídica aprontou, sim ou não? O que ela fez ao mesmo tempo está previsto nessa e nessa lei. Qual é que prevalece? A lei de combate à corrupção. A lei fala isso expressamente. Só que para um caderno bonitinho, qual é o princípio que faz prevalecer? Especialidade. Entre a norma geral e a norma especial, prevalece sempre a norma especial. Sim ou não? Agora, o que eu vou explicar o segundo agora, acho que até é desnecessário. A pessoa jurídica fez uma que só está previsto na LIA. Qual é que prevalece? Ô, cara. Vamos lá, copiei, por favor. Eu vou ter que apagar essa parte aqui de baixo para falar do sujeito passivo. Então, de novo, quando eu falo em sujeito da improbi, pode ser sujeito ativo ou sujeito passivo. O sujeito ativo, pegando emprestado a teoria do domínio final do fato, pode ser um autor ou um partícipe, artigo 2º e 3º da lei de improbidade. O autor necessariamente tem que ser um agente, menos o presidente da República, que tenha praticado o verbo. Qual é o verbo? Enriquecer, violar, causar dano. Sim ou não? Agora, o partícipe é qualquer pessoa que não é um agente, ele é um particular, né? E que não praticou o verbo. Ele só está, induzindo ou concorrendo para que o agente público faça merda, para que o agente público pratique o verbo. Sim ou não? Essa pessoa pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, ninguém discute mais isso. A pessoa jurídica, o caso mais comum, é o laranja. Sim ou não? O problema é que eu tenho que saber o seguinte, eu tenho aqui um conflito aparente de normas. Quando a pessoa jurídica pronta, e ao mesmo tempo que ela faz de errado, está previsto na lei de combate à corrupção e na lei de improbi, quem é que prevalece? A lei de combate à corrupção. Agora, se a pessoa jurídica aprontou e só está previsto na LIA, qual é que prevalece? Pula uma linha, fala, filho. Da especialidade, prevalece a lei 12.846. Foi? Pula uma linha. Vamos ver agora o sujeito passivo. Quando nós falamos em sujeitos... Cara, quem é o sujeito passivo constante da improbidade? Já ouviu falar nessa teoria? Sujeito passivo constante, aquele que não muda? Cara, o povo... O povo. Porque quando o agente público pratica um ato de improbi, quem se ferra é o povo, né? Então, quando o cara desvia uma licitação de hospital público, quem se ferra é o povo que na ponta da linha fica sem hospital. Não é isso? Então, o sujeito passivo constante de um ato de improbi é o povo. Sim, só que ele não trata do povo. Porque o povo é tratado numa outra lei. Qual é a lei? A lei de ação popular. A lei 471765. Foi? O povo tem uma lei só para ele. Aqui, quando eu vou tratar de sujeitos, eu vou tratar de entidade. Sim ou não? O sujeito passivo são os entes que são vítimas da administração. De uma administração fraudulenta, ou seja, são os entes que são vítimas da improbidade. Então, quando eu falo em sujeito, passivo, eu quero saber quais são as entidades que se ferram com a improbidade. Sim ou não? Aí não tem jeito, tem que ir lá para o artigo 1º da lei de improbidade. Vamos ler o caput, depois a gente avança. Organize sua vida aí que eu vou ter que apagar essa partezinha aqui de baixo
da Lei de Combate à Corrupção. Ouso a falar, que seu edital só colocou a Lei de Combate à Corrupção. Cai dessa pergunta aqui. Isso aqui é prevendo que é na sua prova isso daqui. Legal? Eles vão contar um ato de corrupção que está no artigo 5º da Lei de Combate à Corrupção e vão perguntar se a pessoa jurídica pode responder por esse ato de corrupção e onde está prevista a sanção, se é na Lei de Improbidade ou se é na Lei de Combate à Corrupção. Legal? Ouso eu dizer que, na minha humilde opinião, só tem essa razão para o cara colocar uma lei que não cai tanto em concurso público. Legal? E quando eu falo cair no seu edital, é no edital passado. Tá? Você está fazendo tudo aqui com referência no edital passado. Posso apagar aqui rapidinho, gente? Posso? Pula uma linha, coloca o seu caderno. Sujeitos passivos. Quando eu quero saber de sujeitos, passivos, eu quero saber quais são as entes que são vítimas da improbidade. Organize sua vida aí para a gente poder seguir. Posso? Eu vou falar na faculdade. Está conversando é porque já... O professor não fala assim para vocês? Ó, tudo que eu vou te falar aqui de sujeito está no artigo 1º. E artigo 1º, caput. E artigo 1º, parágrafo 6º e parágrafo 7º. São esses dois parágrafos aqui que quando cai na prova o cara entrega. Porque geralmente ele só vê o sujeito passivo do caput, do artigo 1º. Ele esquece que o artigo 1º, quando vai narrar quem são os sujeitos passivos, também tem o parágrafo 6º e o parágrafo 7º. Alguém pode ler para mim? Porque você vai lendo e eu vou resumir. Desde que você tenha um razoável conhecimento do que seja administração, isso aqui vai ficar bem simples para você. Sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa. Dá um pause rapidinho, gente. Olha aqui. A gente tem no Brasil um sistema de combate à corrupção. Sim? Que a lei de improbidade nichou. Chamou isso aqui, de sistema sancionador administrativo. E existem 3 leis que tratam desse sistema sancionador. A lei 4717 de 65, que é a lei de ação popular. A lei 7347 de 85, que é a lei de ação civil pública. E a lei de improbidade, a lei 8429 de 92. Então, quando a colega leu aí o sistema de combate, são essas 3 leis. Legal? Óbvio que a gente não vai ter tempo para ver todas. A gente vai focar nessa daqui. Perfeito? Vamos lá, lê de novo para mim, filho. Só para te esclarecer quais são as leis do sistema administrativo sancionador. Vai lá. O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta lei. Uhum. Pode seguir. Isso. Parágrafo 1º. Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10º e 11º desta lei, ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Professor, rapidinho. Ressalvados os tipos previstos em leis especiais. Professor, me dá um exemplo de uma lei especial. Não precisa anotar não, só para você saber, tá? Me dá um exemplo de uma lei especial que trata de Decreto-Lei 201, né, que trata da improbidade praticada por prefeito. Então, o prefeito tem uma lei de improbidade só para ele. Perfeito? Então, eu não tenho só essa lei de improbidade. Por isso que olha para o quadro rapidinho. Você vai fazer um concurso da carreira jurídica, procurador, delegado, defensor, juiz, promotor, que no edital tem improbidade. Não é só essa lei não, tá? É uma porrada de lei. É óbvio que no concurso público, que não é da carreira jurídica, a gente foca na lei menor, né? Que mal tem tempo para vê-la, né? Mas se você fazer um concurso um pouquinho maior, né, é muito mais... ou seja, é um conjunto de leis que tratam do tema improbidade. Tem a lei de responsabilidade, né? A lei do governo federal, então assim... Né? Mas aqui a gente vai focar na lei de improbidade. Volta, filho. Obrigado. Segundo, considera-se dolo à vontade livre. Não. Vai no parágrafo 6, parágrafo 7. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio da entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício
de entes públicos ou governamentais, previsto no parágrafo 5º deste artigo. Parágrafo 7. Independentemente de integrar a administração direta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízos. Nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos corpos... Falou pra caramba e não falou nada, né? Vamos lá, ó. Quem é que responde? Quem são as vítimas da improbi? A administração pública direta. O que é a administração pública direta? Vai. União, estados, DF, municípios. Administração pública indireta. O que é administração pública indireta? Autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Só que a lei de improbi, parágrafo 6º e 7º, não é dizer que ela inovou. Ela repetiu a norma passada, só que ela melhorou. Entidades privadas. Porra, professor. Entidade privada responde por improbi? Sim. Né? Responde. É vítima de improbidade? Sim. Olha para o quadro. Imagine que uma associação de moradores, ela recebe todo mês 50 mil para ajudar uma creche, sim ou não? O presidente está desviando 50% pro bolso dele todo mês. Ele está praticando improbidade? Sim. Porque presidente de associação de moradores é agente colaborador. Para efeito legal, ele é agente público, sim ou não? Então ele pratica improbidade. E quem é a vítima dessa improbidade? É o município que dá o dinheiro todo mês e a administração que está sendo roubada. Sim ou não? Então entidades privadas podem ser vítimas de improbidade? Pode. O problema é que o parágrafo 6º, ele usa um termo técnico e o parágrafo 7º também usa um termo técnico, que eu tenho que explicar agora. Vou pedir para minha amiga, desculpa, ler de novo, e a gente vai sacar esse termo técnico. Vai lá? Vamos lá. 6º. Estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada que receba subvenção... Rapidinho. Receba subvenção, dinheiro público. E esse dinheiro público, ele pode ser por meio de subvenção. O que é subvenção? É quando a administração pública, por exemplo, dá alguma ajuda para praticar uma função pública. Vai, subvenção. benefício ou incentivo. Fiscal ou creditício. Ou seja, por exemplo, uma ONG que não paga imposto de renda. Sim ou não? Segue. De entes públicos ou governamentais. Então, ó, esse dinheiro público ele pode ser dado de forma direta ou de forma indireta. De forma direta é por meio de subvenção, toma o dinheiro. De forma indireta é por meio de incentivo, creditício ou financeiro. Legal? Segue. Parágrafo 7º. Independentemente de integrar a administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido. Então vamos lá, ó. A criação ou vai custeio foi, vou usar um termo do dia a dia, bancado pela administração pública. Pronto, agora sim. Então, quais são as vítimas da improbidade? Fala pra mim, calma. As vítimas da improbidade, professor, não quero saber o povo. Por quê? Porque o povo é tratado nessa lei aqui. Qual é a lei? 4717. A famosa lei de ação popular. Povo é aqui. Quando eu quero tratar de sujeito passivo na lei de improbi, eu quero tratar de quem? Das entidades que podem ser vítimas de improbidade. Sim ou não? Qual é a primeira? A administração direta. Segundo, e entidades privadas. Por exemplo, bota aí, ó, uma ONG, uma associação, uma OS, e assim vai. Ou seja, entidades que são, privadas, que recebem dinheiro, ou que são criadas ou custeadas pelo dinheiro público. Terceiro setor, se for qualificado, né? Que nem todo mundo que é entidade privada é o terceiro setor. Foi ou não foi? Então, de novo, eu estou estudando o que é com vocês agora? Os sujeitos da improbidade. Esses sujeitos podem ser ativos ou passivos. O sujeito
ativo é o autor e o partícipe. Por quê? Porque eu peguei emprestado lá do direito penal, a doutrina pega emprestado a teoria do domínio final do fato. O autor, na forma do artigo 2º, é qualquer agente, menos o presidente, que pratique o verbo, que tenha causado ou violado princípios administrativos. Esse autor pode agir sozinho ou acompanhado, legal, por uma pessoa. Que é essa pessoa? Um particular, que não é. E que nem tenha praticado o verbo. O que essa pessoa faz? Ela induz ou concorre? Ela ajuda o agente público a fazer merda, sim ou não? Sim. Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa física, sim ou não? Caralho, cadê você? Olha o nível de alienação. Tá aqui. Quando eu falo pra você que as coisas não estão legais, você não acredita. Vamos lá. E essa pessoa pode ser uma pessoa física, uma pessoa... Professor, o que eu tenho que estar atento de pessoa jurídica? Se a pessoa jurídica praticou um ato de improbidade na condição de... que ao mesmo tempo está previsto como ato de corrupção na lei de combate à corrupção, qual prevalece? A lei de combate à corrupção. É um conflito aparente que é resolvido pelo princípio da especialidade. Já o sujeito passivo é a vítima da improbidade, sim? A vítima é o povo? Não, são entidades. Da onde? Da administração pública. Da administração pública. E entidades que são? Ué, professor, entidade privada pode ser vítima de improbidade? Pode, por exemplo, uma ONG. Desde que ela tenha recebido dinheiro de forma direta ou de forma direta, toma o dinheiro, subvenção. De forma indireta, toma incentivos. Legal? Ou que a criação ou o custeio foi bancado por quem? Pela administração pública. Sim ou não? Sim. Nesse caso concreto, as entidades vão ser vítimas da improbidade. Para a gente poder encerrar, uma coisa que eu esqueci aqui em cima. Preste atenção. Você me disse que um agente público, ele pode praticar improbidade? Então olha para o quadro, ó. O agente público, ele pode praticar improbidade sozinho ou acompanhado de quem? De um terceiro, de um partícipe. Sim ou não? Sim ou não? Agora vem cá. O partícipe, que é aquele que não é agente público, sim ou não? Ele pode agir sozinho? Não. O agente público, ele vai ter que sempre estar acompanhado de um agente. Qual é a teoria que diz que o agente público não pode agir, sozinho? Com o agente público. Que o partícipe não pode agir sozinho. STF e STJ, tá? O agente público, para praticar improbidade, ele pode agir sozinho ou acompanhado. O partícipe, só acompanhado. Qual é a teoria? Teoria da assessorialidade. Ou seja, o agente partícipe, ele sempre vai ter que assessorar o agente público. Nunca sozinho. Teoria da assessorialidade. Traduzindo para você, partícipe nunca, sozinho. Partícipe sempre acompanhado. E acompanhado de quem? De um agente público. O partícipe não pode agir sozinho. Sim ou não? Lembra aquele caso que eu te falei? Que um advogado, olha pro quadro, um advogado juntou com um fiscal para fazer merda. Sim ou não? Pode. O fiscal vai ser o agente, o advogado é o partícipe. Agora, o advogado sozinho, não, sozinho não. Sozinho é direito penal, nem direito administrativo. Legal? Próximo tema, atos de improbidade. Vamos pro intervalo? A gente vai descansar um pouquinho a cabeça. Eu vou colocar no caderno aqui, no quadro aqui para vocês, os atos de improbidade. Eu não tenho a pretensão de exaurir isso, porque atos de improbidade é você em casa sozinho. Tem que ler todos os incisos, não tem jeito. Legal? O que eu quero falar para você aqui é se a conduta é a comissiva ou omissiva, dolosa, já sabe todas são, legal? E qual é o detalhe básico entre elas, ou seja, qual trabalha com a ideia de um rol taxativo, qual trabalha com a ideia de um rol exemplificativo. Perfeito? E eu vou pedir para alguém ler uma coisa ou outra aí para a gente poder ter uma visão. Mas aí o compromisso com você em casa, chegar em casa e ler o artigo, 9º, 10 e o 11. Perfeito? E aí depois eu coloco no quadro as sanções. Isso consigo te ajudar. Dá para bisurar legal para você nunca mais confundir isso. Foi? Dá uma voltinha, estica a perna que a gente está voltando.